Obrigada, Tânia, pelo convite para poder estar aqui. E é sempre muito bom estar conversando com vocês. Seu tempo está na tela. Obrigada. Então, eu vou estar conversando com vocês sobre o papel do hematologista, que no final das contas muitas coisas já foram faladas, mas nós vamos passar coisa por coisa. Então, nós vamos falar do diagnóstico, das orientações, dos múltiplos relatórios que nós fazemos para vocês, a coordenação dos atendimentos, a discussão das intercorrências e as considerações finais. O doutor Luciano falou que a doutora Cláudia é brava, mas eu acho que não é sendo uma gaúcha que precisa ser brava. Para conter vocês cirurgiões, a gente precisa ter uma certa força, porque senão não vai. E o que a gente vai estar conversando com vocês é tudo baseado na experiência profissional que a gente tem ao longo dos muitos anos. Então, gente, fazer diagnóstico não é brincadeira. Como a gente já viu, o diagnóstico é imprescindível. Por quê? Sem diagnóstico, eu não sei como tratar. É a base do tratamento. É hemofilia A, eu vou dar fator 8. É hemofilia B, eu vou dar fator 9. É doença de von Willebrand? Enfim, todas as situações a gente tem que saber o que é para poder tratar. Mas não é só o produto, é também a proposta do tratamento. Eu não vou tratar todo mundo com profilaxia. Eu vou tratar com profilaxia o paciente que é grave. Não é hemofílico leve que vai fazer profilaxia. Então, tudo isso a gente precisa ter um diagnóstico bem firmado para que eu possa saber o que eu vou fazer, o que eu vou propor de tratamento. Com relação às orientações, a gente tem aquelas famílias que já têm história de hemofilia e às vezes é mais fácil porque, eu já conheço, eu já sei como funciona, mas às vezes é mais difícil. Porque nós temos famílias que têm históricos muito tristes lá atrás. E essas famílias não querem fazer profilaxia, não querem fazer tratamento, e a gente tem que conversar com muito cuidado para que essas pessoas aceitem que os tratamentos mudaram, que a gente tem outras coisas e que a gente tem muita coisa nova e boa que é um novo momento de tratamento. Na história familiar negativa, a gente tem que dar o subsídio de tudo. Temos que conversar como funciona o serviço, a importância dos atendimentos, do comparecimento às consultas e sempre fornecer material informativo, que vai servir tanto para a família como para as pessoas que estão ao redor. E às vezes a gente precisa mandar coisas para a escola, enfim, para todas as outras instituições que vão estar lidando com esse paciente. Ao longo do tempo, nós vamos lidando com as dúvidas que essas famílias vão trazendo. E aí, dirimindo dúvidas, a gente tem as pessoas mais fortalecidas e mais fácil da gente continuar o tratamento. E existem orientações que são definitivas, como atendimento, controle, exames que são necessários, mas, de acordo com cada fase de vida, existe as orientações mutáveis. Ninguém vai falar para a mãe de uma criança que está chegando lá que quando ele for velhinho pode acontecer tal coisa. Não existe isso. A gente tem que subdividir cada informação que a gente vai dar para que a pessoa consiga realmente assimilar. Então, cada fase da vida vai ser tratada de uma forma diferente, de acordo com a individualização e as necessidades pessoais de cada um desses pacientes que estão chegando lá na nossa instituição. E aí, relatórios. O primeiro deles é quando a gente faz o diagnóstico. A gente faz uma cartinha dizendo qual é o diagnóstico, quais são as coisas possíveis, quais são as coisas que não são possíveis, e sempre não só dando o diagnóstico, mas como dando os nossos contatos, porque a gente é extremamente importante em todas as fases da vida, mas nessa primeira fase que as famílias estão mais inseguras, elas precisam de um apoio e às vezes esse apoio é até para o pediatra ou para quem estaria vendo essa criança, vamos dizer, numa situação mais emergencial. Para a escola, a gente precisa mandar vários relatórios e material informativo. Para transporte, seja para chegar no serviço, seja para o transporte escolar.
para as viagens. Hoje a gente pode viajar, mas aí o que que a gente precisa? Falar para os pacientes: você pode viajar, você tem que levar fator, você tem que fazer seu fator, você tem que levar o relatório. Se você precisar de um atendimento um atendimento numa situação mais urgente, aonde é que você vai procurar? Esse indivíduo vai sair do consultório com todas essas explicações. Alistamento militar também é extremamente importante a gente dizer qual é o diagnóstico para que esses pacientes não sirvam o exército, porque pode ser um risco para eles. E todos os relatórios necessários para atendimento no posto de saúde, se for o caso, atendimento o odontólogo, se a gente não tiver no serviço, enfim, todos os relatórios possíveis e imagináveis a gente pode ter necessidade de fazer. E a coordenação dos atendimentos, eu coloquei entre aspas, porque senão eu poderia ser massacrada pelo restante da equipe multiprofissional, mas o que que é isso? Na verdade, o hematologista é aquele cara que vai fazer a programação cirúrgica. Então, esse indivíduo, o doutor Luciano propôs a cirurgia, mas ele tem exame atualizado? O inibidor dele tem menos do que 2 ou 3 meses? Se não tiver, ele não vai fazer a cirurgia. Então eles acham que a gente é chato porque a gente gancha a cirurgia, mas a gente tem os nossos motivos, porque a gente não quer que ninguém esteja em risco. Temos estoque do produto? Nós conseguimos, com o nosso estoque regular, fazer a cirurgia? Não é uma cirurgia que precisa mais do que a gente tem? Vamos consultar, no nosso caso, a Hemorrede de São Paulo, se a gente consegue mais fator? Vamos fazer relatório para pedir fator extra para a GSH? Enfim, existe uma série de situações que a gente precisa controlar. E todos os encaminhamentos também. Hoje em dia, a gente não consegue mais fazer o tratamento dentro da instituição. Então, se dentro das consultas anuais ou dentro das consultas regulares, a gente descobre, por exemplo, um diabetes, eu não consigo encaminhar esse paciente para dentro da minha instituição, mas ele precisa de um acompanhamento, certo? Para onde vai? Vai para a unidade básica de saúde para fazer os controles e tudo mais. Tudo isso quem faz é o hematologista. Muito bem. Discussão de intercorrências. Isso é talvez uma das coisas complexas que a gente tem. Por quê? Se eu tenho um paciente que tem uma internação em uma outra, dentro da nossa própria instituição, eu tenho que saber se ele está internado na pediatria, na ortopedia, na neurocirurgia, e a gente acaba fazendo a ponte da necessidade clínica junto com a necessidade hematológica. Então, recentemente nós tivemos uma criança que teve uma pneumonia, que internou na UTI por causa da pneumonia, mas ele é um hemofílico grave com inibidor. Nós fizemos reposição de fator todos os dias por conta da condição que a terapia intensiva poderia estar causando danos no sentido de sangramento. Então, nós somos os responsáveis, hematologistas, por essa ponte entre o tratamento clínico que está sendo necessário naquele momento, porque não é porque é hemofílico que não vai ter qualquer outra circunstância clínica que todos nós podemos ter. Então, nós temos aquelas condições da condição clínica basal, mas nós temos todas as outras e nós temos que estar atuando conjuntamente com a equipe que está responsável por eles. Dentro das internações de outras instituições, se for uma cirurgia ou se for uma situação eletiva, por exemplo, é uma criança que fez uma bronquiolite e internou num outro hospital, eu posso dizer, não precisa fazer ou precisa fazer, mas a gente sempre está em contato com esse outro serviço. Mas, se for uma cirurgia, por exemplo, eu já tenho que ter feito todo o planejamento prévio para chegar nesse hospital com tudo que vai ter que fazer, com o produto que já vai estar sendo dispensado. E se é uma situação de emergência, uma internação de emergência, é um acidente no meio da rodovia, lá no outro município, a 400 quilômetros do nosso serviço, o que a gente faz?
Lógico que a gente contata o serviço. Se esse paciente viajou com um fator, a gente já fala para eles: faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Não, não tem fator, viajou sem fator. Então a gente precisa dizer: façam a transferência o mais rápido possível, mas pelo menos para a gente entender num acidente automobilístico se existe algo mais grave, uma hemorragia intracraniana, uma hemorragia intraabdominal, o que a gente pode estar fazendo para agilizar o tratamento e não correr tanto risco quanto podem correr. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Na minha concepção, a equipe multiprofissional, ela é uma orquestra. Todo mundo tem que fazer a sua parte, tocar o seu instrumento adequadamente, com conhecimento, porque assim a gente tem um som harmônico. Mas o hematologista é o maestro. Então, ele vai saber quais são as necessidades do cliente, quais são as necessidades daquela situação, e ele vai conseguir gerenciar todos os potenciais, seja do farmacêutica, seja do ortopedista, seja de quem for, a gente consegue trabalhar em conjunto. Mas, algumas vezes, nós trabalhamos como bombeiros, apagando o incêndio. Então, é aquele acidente que aconteceu lá no meio da estrada e que a gente acaba tendo que passar o dia conversando com o médico assistente de lá, e graças a Deus, às vezes, a gente consegue gente que se compromete com o paciente tanto quanto a gente, e aí a gente consegue bons resultados, quando a gente poderia ter resultados muito mais complexos se a gente não tivesse esse intercâmbio. A gente sempre fala que muitas das coisas que o hematologista faz precisa de decisão compartilhada. A gente propõe, mas quem define o que vai acontecer é o próprio cliente. Lógico que a criança não tem condição, mas são os pais. O que é importante é que a gente construa uma relação que tenha a capacidade de conversarmos, dirimirmos dúvidas e chegar às conclusões necessárias para o melhor acompanhamento desses indivíduos. E o que eu posso dizer é assim: eu já fui muito mais incisiva. Eu achava que as minhas verdades deveriam ser as verdades do outro. E o Washington está aqui me olhando assim, porque ele já recebeu muita bronca, o seu Antônio lá atrás também. Tem que fazer, não é possível. Hoje eu tenho a certeza de que eu faço o meu melhor. Eu exponho o que é o melhor, mas nem sempre eu sei. A pessoa diz, mas eu sei o que é melhor para mim. Não estou dizendo deles, mas eu já ouvi isso de outros pacientes. Sabe mesmo? Você conhece uma pessoa, só você. A gente está há anos na estrada, a gente está vendo quais são os desastres anunciados, mas tudo bem, a escolha é sua. Mas não nos responsabilize se a escolha que você tomou e eu aceitei vai dar errado. Depois não venha nos dizer que você não teve as oportunidades, porque nós discutimos, mas a escolha é sua. E a responsabilidade do resultado da escolha também é seu. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que, como equipe, não são só os profissionais da saúde que estão envolvidos nessa cadeia. Os pacientes são muito importantes. E como o doutor Luciano já falou, só que os elos são fortes quando todos estão unidos numa cadeia em que faz uma corrente adequada. E aí, se uma das correntes não fizer, um dos elos não fizer a sua parte, a gente não vai ter uma corrente muito forte e muito em condições de atingir os objetivos, que são sempre a qualidade de vida e o bom andamento da vida desse paciente. Por quê, gente? Porque a gente gostaria e lutamos ao tempo todo pela independência, pela possibilidade de desenvolvimento de todos as suas capacidades. E é isso que
Há muitos anos a gente vem lutando em conjunto e eu espero que a gente continue vencendo como tem feito até agora. E eu quero finalizar com essa frase do Bernardinho, que ele diz assim: qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas sabe que não conseguirá nada sozinho. Como equipe, somos fortes. Sozinhos, somos mais frágeis. Muito obrigada pela atenção.